e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que está tendo. Esse deserto chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, glória a Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se chega mais alguém do outro lado. Glória a Jesus. Vamos louvar o hino da harpa. Aleluia, soberano e eterno Deus, Pai querido e santo. Santo é o Senhor, meu Pai. Entro na tua santa e maravilhosa presença, te agradecendo, Pai, pela oportunidade, por tudo que o Senhor já falou comigo nesta manhã. E vai continuar falando, porque antes de falar com qualquer pessoa, Pai, o Senhor fala conosco. Porque a tua palavra, Pai, é como uma espada de 2 gumes. Ela tanto fala para nós como para aqueles que estão ouvindo, Pai querido. E ela penetra até a divisão da alma. Pai querido e santo, eu te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda vai fazer. Deus maravilhoso e santo, obrigado por tudo. Usa-me, ó Deus, na palavra, no louvor. Fala, Senhor, através da minha boca com aquela pessoa que está lá do outro lado. Pai querido e santo, é assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir, porque estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor, Claudinha, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Foi por Deus não sentir
que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, aleluia, aleluia. Hoje, nesta madrugada, estava orando e Deus falava comigo sobre o altar, né? Sobre o nosso altar, né? E grande foi, né, a palavra que Ele me deu sobre isso, né? E Deus, muitas das vezes, a gente ora ao Senhor, né? Espera a resposta. E nesta manhã foi diferente, eu dobrei meu joelho, confesso que estava um pouco sonolenta. E eu achava que não ia conseguir orar porque eu estava muito sonolenta. E por um espaço de 10 a 15 minutos eu ainda estive sonolenta. Mas depois não fui eu que falei com o Senhor, foi Ele que falou comigo. Disse, todas as vezes você fala comigo, agora sou eu que vou falar com você e você vai me escutar. E eu fiquei ali parada e Deus falava ao meu coração sobre altar, sobre vida, né? Sobre consertar o nosso altar, nossas vidas, né? Porque muitas das vezes nós vamos para o culto e às vezes eu fico questionando de Jesus, por que que o Senhor não se faz presente como era antigamente, que o fogo descia dentro da igreja e eram muitas pessoas se alegrando através de louvor, através da palavra. E Ele me mostrava essa palavra, né? Dizer, precisamos consertar o nosso altar. Nem todos que estão com a roupa bonitinha, engomadinha, palitosado, nem todos estão bem. Às vezes é só a visão, é só a casca, né? E por dentro não está desse jeito. Um minutinho, vou limpar meu óculos, que eu não estou chegando não. E muitas das vezes estamos com a vida, né? Porque as pessoas muitas das vezes acham que Deus só vê a gente dentro da igreja. Tem pessoas que vão para o culto, né? Vai cultuar o Senhor. Muitas das vezes sai de casa e não sai bem, né? E às vezes por causa de uma pessoa, de uma intriga, de um coração assim, fechado, incrédulo, né? Deus não se faz presente. E Ele falava no meu coração, nem sempre quando as pessoas estão ali, às vezes quem está na frente do trabalho, às vezes quem está cultuando, né? E eu disse, Jesus, examine meu coração. E me ajuda a discernir, a ter uma visão de realmente estou te cultuando da forma certa, né? E Ele começou a me falar sobre algo, né, dentro da Bíblia. E eu comecei realmente a pensar que muitas das vezes pessoas em casa sai para cultuar o Senhor, às vezes diz algo que não é para dizer, e sai com uma manchinha de raiva ou de ira dentro do seu coração, e está lá no púlpito todo bonitinho, às vezes está pregando a palavra, às vezes está falando tudo, mas a gente não está sentindo, porque está com aquela vida para consertar. E eu fiquei pensando em Jesus, isso é verdade, né? Isso é verdade, porque nós, por dentro, só quem conhece é Deus, né? E a Bíblia diz que muitas das vezes as pessoas são como um sepulcro calhado, né? E eu comecei a ficar na dependência do Senhor, esperando Ele conversar comigo, e Ele falava, e Ele me mostrava sobre uma passagem que tem lá no livro de 1 Reis, né, capítulo 18, e fala sobre o profeta Elias, né? O profeta Elias chamou os profetas de Baal, né, e o povo de Israel para fazer um duelo ali com Deus, né, fazer prova de Deus. E eu fiquei ali de joelho e ele me falando sobre aquela passagem, né, onde Elias, quando Elias chamou aquele povo ali para fazer aquele duelo, ao qual levantaram o altar,
e mataram o sacrifício, né? Prepararam o sacrifício para colocar sobre o altar, tanto Elias quanto os profetas de Baal. E Elias dizia para ele assim: vocês vão primeiro, porque vocês são muitos, então vocês fazem primeiro e depois sou eu, né? E eles prepararam aquele altar. A gente viu que ele botou, a gente lê que ele colocou sobre o altar e começou a clamar. E ele disse: clame mais, grite mais alto, né? Elias foi até zombador, né? De certo ponto. Grite mais alto, quem sabe o teu Deus responde. Ele disse, porque Elias disse assim: a gente vai fazer e vai clamar, e o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Então começou por eles, né? Pelos profetas de Baal. Colocaram aquele sacrifício sobre o altar e começaram a clamar, e Elias dizia: clame mais alto, e eles clamando, aí se jogava sobre o altar e se cortaram para ver se Deus, o Deus dele respondia, e o Deus dele não respondeu. Então, quando tudo aquilo, Elias vai dizer: agora eu vou fazer, colocar, preparar o sacrifício. Então, ele preparou, cortou tudo direitinho, colocou. Mas primeiro ele teve que consertar o altar. A Bíblia diz que o altar estava quebrado. Ele preparou o altar, consertou o altar, colocou pedra e botou o sacrifício em cima e cavou rego ao redor do... Preparou tudo bonitinho. E quando ele terminou de preparar tudo, aí sim ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu com fogo. E a Bíblia diz que Deus, o fogo consumiu a lenha, consumiu a pedra, e até a água que estava sobre o rio, que lançaram água, ele mandou lançar bastante água no sacrifício, né? Aí, e parece até que ser combustível, né? Ser gasolina, aquilo ali, que o fogo, quando veio, lambeu até a água que estava no rio. Ou seja, foi necessário Elias colocar o altar em ordem, né? Então, o altar fala de vida, fala das nossas vidas muitas das vezes precisa estar intacta, né? Precisa estar consertada para que o Senhor venha responder às nossas orações, responder aquilo que nós clamamos. Ele precisa responder, mas nós precisamos primeiro consertar nossas vidas. E Deus me falava sobre isso, eu não sei qual era o motivo, né? Às vezes tem pessoas que vão para o culto e muitas das vezes sai de casa mal, discute com a família e sai até intrigado da família e acha que Deus não está vendo, né? Deus não está vendo aquilo. E quando chega lá, começa a representar aquilo, ou seja, adorar e fala em língua e grita e tal, mas dentro está precisando ser consertado, né? Às vezes diz uma palavra aqui e diz assim, mas lá na igreja o Senhor não vai ver. Acha que Deus só vê a vida da gente dentro da igreja. Eu só preciso ser santo lá dentro, né? Mas o Deus que me vê dentro da igreja, no altar ou na nave da igreja, ele me vê lá fora, ele me vê em casa, ele me vê no colégio, ele me vê nas ruas, ele me vê na fila do médico, na fila do banco. Ele me vê em todos os lugares. E ele vê a minha vida, ele vê como eu estou realmente por dentro e não por fora. E ele falava tudo sobre isso comigo nesta madrugada. E eu comecei, sim, Senhor, adorando ao Senhor e aprendendo com ele, porque isso era para mim também. Serve para mim também. E nós não podemos cultuar ao Senhor com o coração enraivado, com o coração cheio de ira, né? Com o coração magoado, com a mancha no coração, né? Bom seria que nós fôssemos como Jó, né? Jó teve um bom testemunho da parte do Senhor. O Senhor mesmo testificou sobre Jó. Disse que Jó ele era íntegro, né? E ele se desviava do mal, né? Ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa que estava sempre de bem na presença de Deus. Ele era uma pessoa que sacrificava a Deus todos os dias pela vida dos seus filhos, né? Então, bom seria que nós tivéssemos esse testemunho, que Deus tivesse esse testemunho de nós. Mas você pode até dizer, mas por que Jó teve que passar por tudo aquilo? Porque o próprio Satanás foi até Deus, né, acusar Jó. E achava que Jó era daquele jeito porque Deus o abençoava. E ele chegou a dizer, também ele é desse jeito, porque tu já abençoa quem é que não é. Só pode ser, né? Dessa maneira, porque tu tem abençoado ele. Então, Deus deixou que ele tocasse na família, nos bens, na saúde, né? Mas disse, você só vai até aí, você não toca mais além. Você não toca na vida dele. Então, Satanás teve um certo limite. Ele só foi a tocar até onde Deus permitiu. Não para provar a Deus quem era Jó, porque Deus conhecia. Satanás conhecia Jó por fora, mas Deus conhecia Jó por dentro, né? Então, Deus sabia quem realmente Jó era.
Então, nós precisamos ter, imagine se nós tivéssemos testemunho de Deus, Deus nos testificasse dessa maneira, né? Muitas das vezes nós vamos tristes, não conseguimos cultuar ao Senhor e achamos que o culto está frio, somos nós, muitas das vezes, né? Ou alguém que está ali intrigado, alguém que está rinchado com um irmão rinchado com outro dentro do culto, e muitas das vezes Deus não se faz presente. Mas que nós possamos consertar o nosso altar, amém? Nós possamos buscar ao Senhor de coração, né? Buscar ao Senhor de todo o coração, como ele diz. Então, tem duas coisas que nós podemos fazer para que nós possamos estar nossa vida santificada no Senhor, a nossa vida consertada no Senhor. E Deus me falava sobre duas palavras, que é orar e vigiar, né? Muitas das vezes nós oramos e não vigiamos com as nossas práticas, nossos pensamentos, nossas palavras. Nós apagamos toda a oração que nós fazemos. Muitas das vezes fazemos orações pela manhã e durante o dia, o percurso do dia, nós apagamos aquela oração com as nossas práticas, né? Com a nossa vida, muitas das vezes em discussão, muitas das vezes em contenda, né? Fofoca, né? Mentiras, né? Muitas das vezes uma coisinha pequena e diz assim, mas Deus não está vendo uma mentirinha assim, Deus de ser mentirosas ficarão de fora, né? A Bíblia diz que a gente precisa estar com nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não é na lama, né? Lavada no sangue do Cordeiro, né? Quando a Bíblia fala da roupa salpicada lá no Apocalipse, salpicada com sangue, né? E com aquele sangue eles conseguiram vencer a tribulação e chegar, né? Vencer e chegar no céu. Muitos vão ser, como é que se diz? Se voltar para Jesus naquela época, e fala sobre isso, mas salpicada de sangue, né? Aquela roupa que está salpicada de sujeira, de lama, né? De pecado. Deus diz, eu preciso ser lavado no sangue, eu preciso as vestes ser trocadas, né? Então, nossas vidas precisam estar diante do altar do Senhor. Uma vida íntegra, né? Uma vida santificada. A Bíblia diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Então, santificai-vos, para que sinta a presença do Senhor. Então, nesta manhã, esta palavra que eu deixo para mim, para nós, para a nossa meditação, né? Onde diz que a gente precisa buscar o Senhor em todo o tempo, consertar o nosso altar, preparar nossas vidas, aleluia, para que nós venhamos verdadeiramente sentir a presença de Deus, né? E que eu deixo essa palavra em nome de Jesus para todos que venham guardar em vossos corações, em nome de Jesus, amém? Bom dia, Pai do Senhor.